Hallo Andrea, wie geht es Hallo, dir? Jana. Mir geht es wirklich gut. Und Uau, dir? auch, mano, sehr gut. Mas eu acho que vamos falar um pouco em português. Tudo pode ser, né? Claro. Para que os nossos alunos e o pessoal daqui, né, a gente pode repassar melhor, né, para eles as suas experiências. Você, né, é enfermeira e você se formou onde aqui no Brasil? Eu me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte Uhum, e tenho pós. Eu fiz residência em urgência e emergência no Hospital Sírio-Libanês, uhum. Em São Paulo. Isso foi em em São São Paulo. Paulo. Tá. Estudei em São Paulo. Mas como você chegou a entrar no curso aqui na escola, um curso de Rio de Janeiro, me lembro. Como chegou isso? Então, na verdade, eu conheci uma enfermeira lá no Sírio, que ela foi por esse programa de recrutamento, enquanto eu estava em São Paulo. E aí eu achei muito interessante, achei uma experiência incrível, a ideia de você ir para um outro país, que você tem um contrato fixo de 2 anos, no mínimo, você pode até estender se você gostar, se você quiser ficar na Alemanha. E, na pior das hipóteses, você volta com uma experiência internacional incrível para o currículo como enfermeiro, fora a Uhum, nova cultura, comida que você conhece aqui na Alemanha. E aí, o porquê que foi no Rio? Meu pai morava no Rio, uhum, então acabei unindo o útil ao agradável. Eu estava morando fora de casa em São Paulo, então fui para casa do meu pai no Rio estudar o curso lá. Aí foi essa enfermeira, essa colega que meio influenciou você a ir para a Alemanha e procurar Sim, uma agência? sim. E isso aí depois eu fiquei, nossa, mas será que essa agência é confiável? Será que tem outros enfermeiros que foram? Será que não tem alguma coisa por trás disso? Sei lá, venda de órgãos? Não sei. Então, eu fui atrás também de LinkedIn. Eles Tá. têm uma página também no LinkedIn. É. Tem vídeos de enfermeiros também, de outras experiências no YouTube que eu pesquisei, que eu fui atrás. Então, eu Uhum. disse, eu acho que seria uma experiência legal para mim. E eu tô aqui há 5 meses e estou achando incrível. Até o momento, muito bom. Então você fez uma pesquisa antes, comparando algumas agências? Tá. Também. Porque eu vi, tem mais comentários positivos, tem Uhum. alguns benefícios a mais que outras. O processo, às vezes, também tem algumas que são mais demoradas, tem empresas que levam 1 ano e meio, outras. A minha levou 7, 8 meses, o curso do alemão, mas no total, por causa do caos que foi a pandemia, demorou mais tempo, mas levou em torno de 1 ano, todo o meu processo para vir para cá. Você ficou preso, né? Não podia sair, ficou aqui mais tempo aqui Exato. esperando. Então, fora que minha turma começou presencial no É. Rio, e 2 semanas depois, praticamente, veio a pandemia, teve que fechar tudo, aí foi um caos que não sabia se voltava presencial, se ficava online, aí acabou indo para online, só que faziam, o online vai durar 2 semanas, depois a pandemia vai embora. Uhum. Nisso, o resto do curso inteiro de alemão foi online. Mas como foi essa, então, o total dessa sua experiência de aprender alemão, entre presencial e online? Então, o presencial infinitamente melhor do que o online. Porém, eu achei incrível os para online. Ele foi uma novidade. De início teve alguns problemas técnicos ou qualquer coisa do gênero, Uhum. mas ainda assim os professores eram muito preparados para ensinar, para passar aquilo que eles sabiam para a Uhum. gente. Tanto é que eu passei de primeira em todas as duas provas Uhum. de nível, que justamente foi o curso intensivo preparatório para passar nas provas de nível do Goethe. Uhum. Então, eu fiz a prova do B1 e fiz a prova do B2. Mas os professores eram muito disponíveis. Então, se você tinha dúvidas, se tinha problemas, Uhum. até problemas pessoais mesmo, de desabafos e tudo, os professores estavam lá para dar esse apoio e foram muito incríveis e importantíssimos É. no meu processo de aprendizado. Isso. Eu concordo com você que para esse seu curso, que é
super intensivo, né, o dia inteiro, esse apoio emocional que os professores possam dar para a turma faz sim a diferença, né? Mas, né, por outro lado, você aprendeu no online na segunda fase ou nos segundos dois terços aí, você conseguiu notas, né? E me lembro, suas colegas tinham excelentes notas, então quer dizer, deu para aprender bem, mas, Com né, certeza. sim. Eu acredito que os professores, por mais que tenha sido um susto, assim, de ter que sair do presencial para ir para online, tudo muito novo, tudo muito diferente, plataformas novas, ter que se reinventar o aprendizado, eles foram incríveis, incríveis. Passaram conteúdo, assim, com maestria. Tá. Eu achei fantástico. Você lembra alguma coisa ao aprender alemão que te deixava inseguro, que te incomodava, que você acha que, nossa, isso, como vai dar certo isso, tipo, tenso? Ou você ou seus colegas, você lembra alguma fase? Voz passiva do alemão. Voz passiva. Nossa, chegou no nível B2 o desespero, que chegava... Porque, assim, até o B1 é muito assunto do dia a dia, então é um vocabulário um pouco mais simples. Tem os trennbaren Verben, que são os verbos separáveis, que também banana um pouquinho a cabeça da pessoa, mas acostuma. Que a pessoa segura o verbo aqui no início, depois procura o resto lá no finalzinho. Mas o nível B2, para mim, é um abismo entre o B1 e o B2. E, assim, vocabulário muito mais complexo, textos muito mais difíceis. Essa voz passiva sem sujeito, que foi um choque para mim, porque desde o início, desde o A1 do alemão, eu escutava: não existe frase no alemão sem sujeito. Por exemplo, está chovendo, es regnet. Esse es é para preencher o buraquinho do sujeito. Isso mesmo. Caiu por terra quando eu cheguei no B2 na voz passiva, que existe voz passiva sem sujeito. Aí eu fiquei, meu Deus, mas é uma coisa que eu ainda estudo. Aqui também tem um suporte depois do hospital. A gente tem um novo curso de alemão também. Esse apoio eu achei incrível durante todo o processo. Já terminou o seu curso na Alemanha? Ainda estou tendo aula, uma vez por semana. Aí faz depois a anerkennung depois desse curso, ao terminar, né? Genau. Ok. Exatamente. Né? E está usando bastante passivo naturalmente agora na Alemanha? Ou está super ativa? Uso muito ainda mais ativa, mas na parte da documentação, de vez em quando precisa. Para você passar para passiva o paciente foi feito tal procedimento com o paciente, então tem que usar a voz passiva nesse caso. Foi realizado um curativo do paciente, então precisa da voz passiva. Mas não é tão frequente na fala. Não é tão frequente na fala. Então, escrevendo os relatórios, sim, você coloca, né? Sim. Ótimo. Então, já descobriu que precisa usar. Então, não é só aprender, não. Eles usam depois na prática também, né? Ótimo. Usam. Então, e outra coisa que foi muito claro para mim é o quanto que é importante aprender o alemão, não só aquilo que foi dado no curso, mas se interessar pelo idioma, de ir atrás mesmo, porque quanto mais você sabe, mais você consegue, tem facilidade em falar e passar a informação que você quer, mais você consegue se inserir na cultura com os nativos. Não só com os brasileiros que estão aqui, ou os colegas que você tem afinidade, mas com os nativos também. E acaba você se inserindo mais e mais na cultura. E agora, como foram os seus primeiros passos e contatos já na Alemanha? Então, meus primeiros dias na Alemanha, eu tive que ficar 2 semanas de quarentena. Ok. Totalmente trancada no meu apartamento, que foi organizado aqui pela empresa. Sozinha? Você? Sozinha. Olha. Sozinha, porque tinha que ficar em quarentena, não podia nem sair para nada, nem supermercado, nada. Nem com colegas que viram juntos? 2 semanas trancafiado lá, num quartinho lá de 20 metros quadrados. Okay.
E é isso. Aí os colegas até ajudavam, principalmente com compras de supermercado, porque você não pode sair. Mas depois disso foi maravilhoso, a sensação de liberdade depois de 2 semanas trancado. Aí faz o teste, depois também tem que fazer exames médicos pré-admissionais no hospital. E depois é só curtição, pelo menos assim, minha curtição de pequenas férias de 2 semanas antes de começar, de fato, o trabalho. E no meu primeiro dia de trabalho foi o choque. Quando eu saí, porque assim, eu recebia alguns elogios dizendo, nossa, seu alemão é bom, você fala bem alemão. Aí eu cheguei aqui, no meu primeiro dia de trabalho, com um paciente, que, ou seja, um nativo. Eu vi que eu não sabia nada de alemão. Você não entendeu o sujeito. Falava muito rápido. E paciente mais idoso aqui no norte da Alemanha, eles falam Plattdeutsch. Também, que é o dialeto daqui. Plattdeutsch. Ah. Se a pessoa já entende assim, mais ou menos Hochdeutsch, que é o alemão padrão, imagina um dialeto. Aí ficava só socorro Deus, mas deu certo. O que deu certo? Porque eu sempre perguntava. Não entendia o paciente. Eu perguntava de novo. Não entendia de novo, perguntava até para ele reformular a frase. Können Sie bitte formulieren? Então, dava certo. Ou então, perguntava para o meu colega. Porque, às vezes, o paciente está com dor, precisa de uma coisa mais rápida. E se você não entende, você pergunta para o colega também. Sai do quarto, pergunta. Não entendi o que o paciente quer dizer, o que ele gostaria. Poderia dar uma passadinha lá e depois anotar. Eu levo sempre um caderninho no meu bolso que eu anoto as palavras que eu escuto legal. lá no setor. Boa dica. Porque sempre tem, todo dia, palavras novas. Mas eles entenderam, os pacientes te entenderam? Então, até o momento eu gosto de acreditar que sim. Okay. Mas acredito que sim, eles dizem que me entendem. Então eu digo, ótimo. Yeah. Eles entendem que eu quero lavar, por exemplo, eu digo, levanta, por favor. Aí eu vejo que ele levanta, então ele entendeu. Sim. E os seus colegas, como está sendo a interação com eles? Muito bom. Antes, sempre fico com enfermeira, então não fico largada sozinha no setor, nem totalmente 100% responsável pelo paciente, pela todas as documentações. De início mesmo, eu praticamente não fazia documentação. Eu fazia os procedimentos, eu ficava muito com o paciente para treinar mais a língua e o vocabulário médico também em alemão. Enfim, né? O que você vai escrever se você não tem meus vocabulário? Colegas, né? Então, era muito isso. Então, exatamente. Teve um paciente, não esqueço nunca. Ele chegou para mim, ich möchte ein Pfanne. Aí eu, na minha cabeça, porque Pfanne pode ser aquela aparadeira, mas pode ser panela de cozinha. Aí na minha cabeça, de quem não sabia o vocabulário, eu fiquei, por que o paciente quer cozinhar aqui? Aí eu perguntei para minha colega, ela disse, não, André, ele quer ir ao banheiro, ele quer o toalete, só que na cama. Ele quer a Pfanne para fazer as necessidades dele. Aí eu, Ou então, outro, que foi, ich möchte ein Ente. E eu fiquei, Ente? Aí eu perguntei para minha colega. O paciente falou que ele quer um Ente. O que é um Ente? Um pato. Aí o que é um Ente? Ela, André, é o Rindflasche. É a garrafinha para ele fazer xixi. Nossa, caramba. Eu ia boiar igual você. Que patinho, então, que patinho que vou. O que está acontecendo? Exato, o que está acontecendo aqui? Então, e às vezes tem muitos nomes diferentes para a mesma coisa, para o mesmo objeto. Essas palavras você aprende depois rápido na prática, né? Porque bota na mão, é esse aqui, Pfanne, o glass, é rápido. Mas o hospital mesmo dá esse suporte do curso de alemão voltado justamente para esses pontos, justamente do trabalho, que é só o curso voltado para o vocabulário médico. E é contado como parte do horário de expediente. Então, eu acordei hoje 5 da manhã,
Uhum. Fui para o meu expediente pegar o plantão às 6. Uhum. Fiquei lá no plantão até as 9h30 da manhã. Uhum. 10 horas começou o curso e terminou de 1h30 da tarde. Sua moradia, se está dividindo uma república ou se está em apartamento sozinho? Como está? De início, eu fiquei numa república, num VG. Tá, Só que o meu VG era muito bom. Era um quarto com uma pequena cozinha e um banheiro próprio para mim. tá. Eu só dividia basicamente a lavanderia. O resto era tudo individual, então era muito bom. E aí eu fiquei lá durante 2 meses e meio. Tá. E agora eu estou morando no meu próprio apartamento, que eu aluguei. Tá. Então não tem interação em casa com colegas ou com amigos? Não. Não. Mas eu tenho interação com amigos fora, a gente passeia, turista, se diverte. Isso é bom. Então, Mas em casa, mais tranquilidade para dormir, para estudar, é muito bom. E esses amigos, você tem amigos mais estrangeiros ou já tem amigos alemães? Né? Eu Que são também tenho naturalizados. muitos amigos alemães. Que legal. Eu tenho muitos amigos alemães mesmo. Muitos amigos alemães. Tenho contato com os meus amigos brasileiros também, mas eu saio mais com os meus amigos alemães. Acabou que eu melhorei também muito o meu vocabulário por isso também. Que como eu tive muito interesse de sair com nativos mesmo, para até pegar a língua mais coloquial. Porque muitas vezes até com os jovens é muito difícil, com as gírias. Os jovens às vezes colocam inglês no meio da frase em alemão, aí você fica, meu Deus, ele está falando alemão ou inglês. Então você começa a diferenciar as formas de se falar, inclusive a forma mais formal no trabalho, como é a forma mais informal fora do trabalho com um nativo. Então é bem interessante. Quando você se cadastrou para esse programa, você não sabia para onde você ia, né? Que lugar. Aí isso era tranquilo para você? Você já tinha expectativas ou esperanças de ir para um lugar como Berlim, por exemplo? Não, eu queria um lugar pequeno, não queria morar mais em cidade grande. Depois da minha experiência com São Paulo, São Paulo é maravilhoso, mas a vida é muito agitada, muito corrida, as coisas são muito longe uma coisa da outra. Já que onde eu estou, que é Lübeck, é uma cidade menorzinha no norte da Alemanha, então muito tranquilo, eu consigo ir de bicicleta para qualquer lugar daqui. Então achei muito, muito legal, muito legal. E para mim não tinha tanta diferença assim de escolha de cidade, porque a Alemanha é um país muito pequeno em relação ao Brasil. Então, se você quer ir para Berlim, para Hamburgo, Frankfurt ou Munique, é muito rápido. Munique de trem é 9 horas, 8 horas de trem. Então, o que mais te encanta lá em Lübeck? Que deixa você, no seu tempo livre, que você curte bastante? A natureza. É impressionante como aqui é uma área muito verde, muito verde. Aqui é como se fosse o Ibirapuera, porém na cidade inteira. A sensação é essa. Então, é muito arborizado. Aqui também é perto de praia, então tem lago, tem rio aqui. Então, é tudo muito bonito. Essa parte de natureza que não tem tanto no Brasil, infelizmente. Tá. E o que você ganha lá, dá para viver tranquilo? Você está achando isso? Bom, essa questão é muito individual, mas para mim, para o meu estilo de vida, dá super. É o tipo de coisa que eu consigo pagar tudo e ainda sobra dinheirinho para se divertir, sobra dinheirinho para mais coisas, entendeu? Então, assim, e fora, depois do Nequeno ainda tem aumento salarial. Aqui tem plano de carreira para enfermeiro. Então, com o tempo também vai aumentando o salário. Mas essa questão dá para viver bem? Depende. Você é uma pessoa que, quando ganha um salário X, você gasta 2x, aí não dá para viver bem.
Mas se você é uma pessoa que faço planejamento, me organizo, eu tenho planejamento financeiro disso, tranquilo. Uhum. Muito tranquilo. Mas você ganha a mesma coisa que uma enfermeira alemã? Sim. De início, eu começo como Pflegehelferin, que é uma profissão um pouco diferente da enfermeira. Que ela é como se fosse um auxiliar de enfermagem, porque até o reconhecimento. Sim. Você não tem um diploma reconhecido, você não é enfermeiro aqui. Apesar de você exercer funções e vai fazer as funções do enfermeiro para aprender como é ser um enfermeiro aqui na Alemanha. Sim. Então, até o seu anerkennung, isso é muito importante. Mas o salário é um pouco menor mesmo, porque você não tem nenhum preparo, por assim dizer, porque para você ser um Pflegehelferin, acredito que é um curso de 6 meses a 1 ano que eles fazem aqui, e você tem um salário, inclusive, maior do que as pessoas, normalmente, que só simplesmente não fazem nada de ei, quero trabalhar no hospital, quero ajudar. Que, inclusive, as funções do Pflegehelferin são bem menores do que o de enfermeiro, que é mais a questão de higiene do paciente, ou ajudar o paciente a se mobilizar, ir ao banheiro. Já o enfermeiro, não, a questão de medicamentos, troca de curativo, troca de sonda. Então, tem diversas outras responsabilidades muito maiores do que o Pflegehelferin. Lá em Lübeck, as coisas, ou na Alemanha, são coisas que você acha que são bem diferentes do que a sua experiência no Brasil. Tipo, fala, nossa, que a coisa, tipo, é muito ruim, é muito bom. Eu acho que, de bom, a gente tem mais contato com a equipe médica. Então, principalmente no turno diurno, o médico está lá o plantão inteiro, então ele não sai do setor. Então, qualquer BO que aconteça, o médico já está lá, ele não sai. A gente não fica caçando o médico, procurando o médico, onde que ele está, e o paciente esperando o atendimento médico, como acontecia muito no Brasil. Outra coisa é procedimentos. Tem alguns procedimentos, dependendo do setor, o enfermeiro não pode fazer, que eu fazia no Brasil. Como, por exemplo, o acesso para o paciente receber soro. No meu setor não pode. É uma coisa que é o médico quem faz. Então, se o paciente pede o acesso, o médico tem que sair de onde ele está para fazer esse acesso no paciente para ele receber a medicação. Eu acho isso bom e ruim. Bom, porque, em parte, é menos responsabilidade para o enfermeiro. Então, é menos coisa que o enfermeiro tem que fazer, que o enfermeiro já faz muita coisa. Ruim para o paciente. Porque o paciente, por exemplo, às vezes ele tem um antibiótico para tomar, e o antibiótico tem horário. E não tem como ele tomar essa medicação porque não tem o acesso. Porque o médico ainda tem que se disponibilizar a ir lá fazer esse acesso. Mas, numa emergência, você pode aplicar uma injeção? Ou nunca? Com ordem médica. Com ordem médica. Né? E muitas coisas aqui, o enfermeiro é mais dependente da ordem médica, por assim dizer, do que no Brasil. E qual setor você trabalha? Qual Eu área? trabalho na enfermaria. A minha enfermaria é um pouco diferente das outras, porque ela é dividida metade pacientes cirúrgicos ortopédicos e a outra metade cirúrgicos cardíacos. Então, pego pré e pós-cirurgia cardíaca, pré e pós-cirurgia ortopedia. Eu não entendo muito disso, mas obrigado, tá? Então, mas basicamente são dois mundos muito diferentes um do outro. Então, às vezes tem um problema. Acho que o maior problema do meu setor é que os enfermeiros da cardio às vezes não se entendem com os enfermeiros da orto. Aí, às vezes, o enfermeiro da orto precisa trabalhar no lado da cardio porque não tem enfermeiro suficiente aqui. Ou o enfermeiro da cardio precisa ir trabalhar na orto e ele fica meio perdido porque é uma rotina diferente. E aí dá uma confusão. Eles não entendem o serviço do outro, eles não entendem-se. Tipo, não entendem-se e às vezes não entendem o serviço um do outro. E aí, às vezes, acontecem algumas falhas, ou então o enfermeiro fica meio perdido, ou o processo fica mais demorado. E às vezes dá briga entre os enfermeiros também. Mas depois se resolve. Eles conversam. Você já entrou na briga? Não, porque eu fico, onde vocês quiserem que eu trabalhe, estou muito tranquila. Quer que eu trabalhe na orto hoje? Vou para orto. Quer que eu trabalhe lá na cardio hoje? Vou para cardio, não tem problema.
A briga é justamente nisso. Hoje eu não quero ir para orto, eu quero ficar na cardio. Mas eu quero ir para cardio também. Aí pronto, aí dá a briga aí, mas depois sempre se resolve e pronto. Aí, e o plantão segue. Dizem-se quando você consegue brigar em alemão, você já está bem familiarizado com o idioma, tá bom? Então, a partir quando você entra aí, você está falando, nossa, que eu vou falar bem, né? Já estou bem. Então, com alguns pacientes tem que ser bem assim, bem firme mesmo, porque tem paciente às vezes que, não sei, parece uma criança, sabe? As pessoas têm que ficar insistindo muito para ele querer tomar remédio. Ou então fazer alguma coisa. Então, você precisa tomar essa medicação. Não quero. Não é não quero, é murcho. Então, às vezes acontece muito disso também. Mas, no geral, eu acho o meu trabalho aqui mais tranquilo do que no Brasil, na loucura do Brasil, porque a minha experiência foi pronto-socorro. Eu tenho experiência em urgência e emergência, então, pronto-socorro, eu fiquei como estagiária da residência no Hospital Geral do Grajaú, em São Paulo, no pronto-socorro lá. Teve dias que a gente teve que fechar a porta para a ambulância, porque não tinha mais onde colocar paciente lá dentro. Já que é bem organizado essa questão, muito estruturado. O problema daqui é que tem estrutura, mas não tem RH. Tanto é que meu setor tem 10 leitos fechados por falta de enfermeiros. Gente... E aí paciente precisando e não tem enfermeiro. Ai. Você me parece super positivo, mas alguma coisa que você poderia ter feito diferente? Estudado mais alemão ainda. Quanto mais estuda, melhor. Porque, às vezes, tem dias que a pessoa não está bem, está desmotivada, só que você não pode ter o pensamento de desmotivação durante um curso intensivo. Porque no intensivo são, no mínimo, 150 palavras novas por dia que você tem que memorizar do vocabulário que você precisa aprender para a prova. Se você faz, hoje eu não quero estudar, então você pensa, você vai acumular hoje 150 palavras, para amanhã você ter mais 150 palavras para aprender, ou seja, 300 palavras que você vai ter que aprender no dia. Na semana, 750 palavras. É loucura! Espero que você vai lembrar, depois de uma semana, você lembra desses 750, você lembra na semana que vem ainda 150. Se você lembra 150 ainda na semana que vem, eu acho que é o possível que o seu cérebro pode fazer. Então, já estou sentindo isso, seria um conselho até que você daria para os outros enfermeiros que querem ir nesse caminho que você. Tem mais alguma coisa que você fala? Isso vocês precisam prestar atenção? Focar. Não desanimar, às vezes o processo parece tão distante, mas passa muito rápido. Suga o professor. O que tiver de dúvida, pergunta, não tem vergonha. Outra coisa é também medo de julgamento do alemão que a pessoa fala. Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, com medo do coleguinha dizer, nossa, ele fala um alemão ruim, ou pensar que ele fala um alemão ruim. Só que estão todos no mesmo barco, ninguém fala melhor ou pior que ninguém, tá todo mundo ali aprendendo. Então, se você não pergunta, não fala, não se esforça em falar mesmo, vai ser muito mais difícil o processo de aprendizagem. Eu lembro, tenho minhas memórias quando você estava na fase de exame, sabe? Quando você já se preparou para os exames, que a sua fala era muito rápido, muito descontraída, mas você lembra o que faltava? Nossa, sim, eu colocava o verbo muito no lugar errado. Eu esqueci, às vezes, o trennbaren Verben. Eu comia o verbo do final. Sim. Eu esquecia de colocar o verbo na segunda posição. Ou então, quando precisava colocar o verbo lá no final, colocava na segunda posição. Era uma loucura, mas depois foi consertando. Sim, mas você viu, né? Exatamente isso, né? Você fez uma bagunça nas frases, mas eu, sendo avaliador, eu me lembro
dava tão bem para entender, então eu falo para todos mesmo, né? Não precisa se preocupar de falar corretamente, mas entendivelmente. Tem que, a outro lado, a outra pessoa tem que entender o que você fala. Você Exato. pede alguns pontos na nota de acuidade, mas Uhum. você passa a informação, é isso que importa. Então, Exato. É igual, por exemplo, de início eu tinha uma preocupação muito grande com der de das. Era uma das coisas assim que até hoje eu erro muito. Sempre normal. troco o que é der, o que é die, o que é das, mas é o que os alemães chamam de pequenos erros. Exatamente. Que é, apesar do der de das, que é o artigo, é igual quando um alemão está aprendendo português e fala, ô garota. Você Uhum, entende que é a garota. uhum, Não é diferente. Então, esse artigo errado não muda o sentido do que ele quer passar. Então, ele vai entender o que você quer dizer. uhum, O que não dá é para você errar um verbo, você falar um verbo que você não queria, ou mudar totalmente a posição desse verbo, que às vezes para o alemão não faz o menor sentido na cabeça dele o que você está querendo dizer. uhum. Ou então esquecer que o verbo é reflexivo Yeah. e falar, esquecer a parte do reflexivo desse verbo também, que às vezes não é reflexivo no português. Então, por exemplo, eu cuido. No Yeah. português não é reflexivo, mas no Não. alemão é. Se Uhum, você fala ich kümmere mich, é uma uhum. coisa. Ich kümmere e esquece mich, ele não vai entender. Ele começa a Ele fazer, pensar o que que ela quer falar, né? exato, exato. Sim. Então, é que aí é o que a gente chama de um erro grande do alemão. Não, Que aí não, você perde o sentido, nem a ideia você consegue passar do que você quer dizer. não. Ai, ai, ai. André, estou muito feliz que você está bem, né? E que nós dois falamos hoje, né? E quando eu vou para o Lübeck, aí a gente marca, tá? A gente se Com encontra lá, certeza, tá? Tá com bom? certeza, Né? claro. Tá. Muito obrigado e um bom resto do verão. Faltam alguns dias só, né? Mas tudo de bom para você, tá, André? Se você assistir até aqui, eu fico muito feliz. E inscreva-se já aqui embaixo no nosso canal. E compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com quem você acha que possa se interessar por isso. Na Wunderwelt A, alemão é para todos.